Aí, gente, eu comecei ainda agora uma transmissão ao vivo, conforme estou fazendo novamente. O sinal tá fraco, então ela ficou fora de conexão. Eu vou ver se eu dou prosseguimento. Se for o caso, que infelizmente não ficar, não for essa que eu estou fazendo agora, aí eu deixo para depois, para amanhã, para outro dia. Vamos ver se vai rolar bem agora. Então, boa tarde e boa noite para quem está num outro fuso horário por lá de lá do Atlântico, né? Os companheiros de língua portuguesa de Angola, África, de um modo geral. Quer dizer, de um modo geral, nesse caso, África de língua portuguesa, porque eu estou falando em português. Então eu estava dizendo o seguinte, que ainda agora mesmo, recentemente não, agora, há poucos minutos, me ocorreram assim, deduções, vieram à mente assim, fluíram assim, pensamentos que parece que me deram um esclarecimento sobre algo que ocorreu. Ocorreu assim, há muitos anos, há coisa de uns 40 anos atrás, durante um translado de ônibus, vai falar ônibus urbano, a gente dizer viagem, tá bom, viagem, né? Mas não é da mesma cidade do Rio de Janeiro, subúrbio, né? Sendo que essa lembrava exatamente qual era a linha de ônibus de que se trata. Recentemente, conversando pelo Facebook com uma pessoa que faz parte de um grupo sobre ônibus, esses veículos assim, né, transporte público, eu identifiquei que era uma viagem naquela linha Meier-Penha, Penha-Meier no caso, que eu estava vindo daquele lado para o Meier, e como ele mencionou, é um que faz, como se diz, havia dois trajetos, e esse em que eu estava viajando, me lembrei quando ele mencionou o detalhe, via Inhaúma, ou seja, eu passava em Inhaúma, eram duas linhas de Meia a Penha, que era quase certo que era da mesma empresa, sendo que uma era via Inhaúma e outra era via Del Castillo, se não me engano. Nesse dia, e era uma época que eu tinha pouca idade, uns 20 e poucos anos, nesse dia, eu não me lembro por que eu estava fazendo aquele translado. Bom, para o Mero eu havia de ir sempre, morava em Niterói, mas a minha vida era toda no Rio, estudava no Rio, né? E tinha parentes no Mero. E da Penha para o Mero eu estava indo por alguma razão que eu estava na Penha, provavelmente, que eu não me lembro. Era um dia quente, como hoje, o dia de hoje está quente aqui, né? E eu me lembro que eu peguei no sono no ônibus. E acontece muito, né? A gente pegar no sono no ônibus em dias quentes, né? Nosso dia a dia, muitas vezes cansativo, muitas vezes assim que nos envolve em determinadas circunstâncias, né? E nos dá assim uma sonolência. E eu lembro, e eu sempre lembrei disso, porque sempre eu achei muito curioso isso que eu vou comentar agora. Que peguei no sono, aquele sono mal acomodado de ônibus urbano, ainda mais assim sentado, né? E sonhei. Eu me lembro que sonhei. Eu vou fazer um comentário sobre análise de sonhos, no sentido psicanalítico. Eu acho que, pelo que eu já vi da psicanálise, eu acho que a psicanálise, quando analisa sonho, acerta, mas também erra. E quando acerta, eu acho que a análise geralmente não alcança o entendimento profundo da coisa. Acerta, mas de uma forma mais ou menos superficial. Sendo que mesmo o superficial, e muitas vezes, é útil.
destrava muita coisa que você passa a entender. Bom, agora, é claro, né? Infelizmente, psicólogos e psicanalistas, muitos, talvez a maioria, transferem para o que eles fazem, o que eles dizem, transferem algo de pessoal. Eles acham que não. Bom, eu sei, eu digo isso pela dedução que eu tive por experiência própria no passado. Agora vamos a essa questão. Eu tive veio assim com facilidade, porque eu tive essa experiência já com psicólogos e psicanalistas no passado. Isso me ajudou também a aprender, a perceber, a deduzir coisas de sonhos, com base no desenrolar do sonho, que é todo cheio de metáforas que o nosso espírito, nosso subconsciente traz à tona. Impressionante essa capacidade, certo? Por isso que é algo que eu acho que sonho não é um mero fenômeno psíquico, é um fenômeno mais profundo, é metafísico, me parece. Bom, então o que acontece? Então, quer dizer, antes de entrar nos detalhes que eu quero mencionar, o que me parece superficial na análise é que a análise só observa a história do sonho, os acontecimentos do sonho. E o sonho tem sensações. O sonho tem astral. Há sonhos de astral bom e tem sonhos de astral horrível. Que se você contar para uma pessoa que teve um sonho horrível e narrar o sonho, a pessoa vai, ué, mas o que esse sonho tem de mais? Porque na história, o que você sentiu de ruim foi a atmosfera, né? Mas então eu vou agora falar sobre esse sonho. Que eu analisei. Eu não sou profissional do ramo, mas me pareceu bastante interessante esse insight que me ocorreu. Então vamos lá. Nesse trajeto, que era num dia quente, que a pessoa pega no sono, o calor dá essa sensação de sonolência, mas também o cansaço, às vezes o desânimo, alguma coisa junta a esse... Porque um dia muito quente, você pode até gostar daquilo, mas o calor excessivo, assim como o frio excessivo, também influencia a gente de uma forma um pouco assim, o frio excessivo retrai, o calor excessivo, ele, digamos assim, ele intrai, porque ele te faz isso. No frio você se retrai por dentro. O calor excessivo, no frio excessivo, o calor excessivo, ele como se estivesse te empurrando assim. E dá aquele sono. Às vezes você almoçou, isso aumenta o sono gerado pelo calor, estimulado pelo calor. Aí, nesse sonho que eu estava viajando naquele ônibus, que eu me lembro que passou em Inhaúma, pelo cemitério de Inhaúma e tal. E foi indo por ali, por aqueles trajetos que se fazia por dentro daqueles subúrbios, entre Penha e Mer, naquele caminho que essa linha faz. E eu me lembro que no sonho, eu vou ter que dar uma explicação sobre esse detalhe, mas primeiro eu vou narrar. Que no sonho, era como se eu estivesse dentro de uma... mais ou menos assim, dentro de uma espécie de um cômodo fechado, mas um cômodo desconfortável. E olhando para cima tinha uma espécie de um alçapão. E ali um soldado, mas um soldado trajado à maneira de um soldado do final do século XVIII, começo do século XIX, sabe aquele boné, aquele cap altão assim, com aquela farda da época, de bigodinhos, bigode, né? Ele vai ali, acima de mim, naquele cômodo desconfortável, está uma espécie de alçapão. E naquele alçapão, aquele soldado aparece, se curva e canta um trecho, pequeno trecho de ópera, da ópera Tosca. Eu já vou explicar, porque muita gente assim... É um assunto que nem todo mundo gosta, né? Um tipo de teatro e música que nem todo mundo gosta. E ninguém é obrigado a gostar, não tem nada demais. Mas requer uma explicação para ficar entendido. Mas então,
o sujeito, eu tô ali dentro daquele cômodo fechado. O que aquilo é? É uma prisão, certo? É a dedução que você tem depois de ver. Mas ali ele se curva ali, se debruça e canta. Eu já vou explicar o que é e vou tentar cantar. Io lascio al mondo una persona cara. Bom, claro, para cantar mal assim, eu ganharia um prêmio de má qualidade, mas vamos lá. É um tenor que canta isso, na verdade. Na ópera Tosca, o personagem, que é o Cavaradossi, quando ele fala isso, eu deixo no mundo uma pessoa querida, ou seja, ele estava condenado à forca, na peça, na ópera, certo? E sendo que, só um detalhe, depois a namorada dele, na verdade era a mulher dele, a amante, a Tosca, que era uma cantora, né? E ela é cantora como personagem também. Ela obtém do canalha, que é o chefe de polícia, Scarpia, né? Tem um tremendo canalha, uma promessa falsa de que vai ser um fuzilamento, então, simulado, que ele não vai morrer de verdade. Só que o cara engana ela até mata ele, porque ele estava botando condição de que ela desse favores sexuais para ele. Na hora que ele vai obter o seu prêmio, depois de fazer aquela salvo-conduto falso, né? Ela tinha pego uma faca na mesa e dá fim nele. Bom, a história depois tem é só detalhe para explicar. Então, mas nesse momento que ele canta isso, ele está falando com o carcereiro, que ele quer deixar uma carta para a pessoa querida, que é a mulher, a garota Tosca, a namorada, a amante, né? A mulher dele. Então ele fala assim, ele oferece um anel muito valioso para o carcereiro, em troca de entregar aquele bilhete, ele vai receber vou entregar o anel para ele. Então ele fala, eu deixo no mundo uma pessoa querida. E quem estava falando isso na ópera, e também na peça que deu origem à ópera, é o preso, é o condenado. E no sonho como é que foi? Eu tô lá dentro de um cubículo, de um cômodo desconfortável, fechado, sem arejamento, e quente também, como estava quente o dia daquele ônibus, né? E ao contrário, quem olha para baixo e diz que deixa o mundo uma pessoa cara, e assim, de uma maneira totalmente assim, meio assim, meio inexpressiva talvez, é justamente um soldado, ou seja, aquele que representa a autoridade cruel, digamos assim, que estava me mantendo encarcerado ali, no sonho, tá? É que diz o que na história, na peça, na ópera, o condenado fala. Então há uma inversão de situações. Sabe o que me ocorreu? Como é que eu deduzi, e eu não estou dizendo que é uma dedução necessariamente correta, nem incorreta, mas com base nessas questões assim de análise de sonho, é como se tivesse uma situação, a inversão de situações, que eu estaria ali, encafuado, naquele cômodo, no sonho, e no entanto, era o soldado lá, que seria o meu algoz, o meu carcereiro e algoz, que pede um favor, porque vai deixar no mundo uma pessoa querida. Inversão de situações. O que isso pode querer dizer? O que isso pode querer dizer? Não estou fazendo afirmação, estou supondo. Isso pode querer dizer, talvez, que naquele momento eu estivesse ilusoriamente limitado e aprisionado, sem conhecer, sem me dar conta das possibilidades que eu tinha de realização de coisas que eu almejava intensamente. E isso era fato, eu tinha muitos anseios. E vamos passar, já que realmente eu considero que analisar os acontecimentos do sonho sem
incluir as sensações do sonho, é incompleto. Sensações. O que é para mim o subúrbio do Rio de Janeiro? O subúrbio do Rio de Janeiro é para mim um meu reduto, digamos assim. Eu não falo com um sotaque muito carioca, mas sou nascido no Rio. E sempre tive essa questão. Ali eu encontrava no meu interior uma projeção de mim mesmo, no qual eu queria realizar os meus, não só anseios, mas os meus, a minha própria existência com equilíbrio e segurança, acreditando em mim, sem desconectando-me de todas as impressões de limitação. Na época eu não tinha noção disso. Na época eu não tinha noção do que era essa limitação. Eu não tinha noção de que era perfeitamente possível eu ser eu mesmo e triunfar do jeito que eu queria. Eu ser eu mesmo e conviver com pessoas muito bem, sendo o que eu sou, como eu sou, mesmo com pessoas que tinham maneiras de ser diferentes ou muito diferentes. Naquela época eu não tinha uma noção de muita coisa que eu teria assim potencial, um grande potencial, fortíssimo potencial para realizar, para empreender, para vivenciar, para sentir, para viver. Então eu me sentia assim um encurralado que na verdade não estava encurralado. Aquele cárcere, aquela espécie de cafua, né? Que eu estava enfurnado lá, cheio de calor, e nisso o calor físico externo do veículo e do dia também estava contribuindo, porque as coisas se concatenam, né? O que acontece? Nisso aí, eu estava me sentindo assim, porque a sensação, o mal-estar, e me ver dentro de uma coisa, de 4 paredes assim, opressivas, né? E no entanto, um alçapão, e o alçapão, olha só, interessante, isso eu não atinei na hora nem depois, tem a ver com forca também, mas aqui isso é tudo metafórico, que as coisas se fazem metaforicamente. Agora, a sensação do sujeito, que seria o algoz ou o carcereiro, olhar para baixo e cantar "Yo la soy mundo una persona cara", quer dizer, ele que seria, quem canta isso é o cara que está preso. Ali o soldado, e olha, com uma cara assim, de uma maneira um tanto assim, meio inexpressiva, mas com uma cara meio de infeliz também. Então vamos lá, então o que é isso assim? Nós, muitas vezes, então a sensação, voltando um pouco, a sensação junta-se com a história do sonho, e tudo se combina. Me parece, agora que eu deduzi essa coisa, que isso aí era um aviso do inconsciente, do universo, como quem diz, olha, você, na verdade, não tem essa limitação a qual você está sujeito, a qual você se sujeita, como dizendo para mim, né? A voz do universo, a qual você se sente sujeito, a qual você se sujeita, e a qual terceiros te sujeitam também. Porque tem quem está, isso é verdade, te buzinando coisas nos teus ouvidos, e você acata demais, e você começa a se auto-obrigar a posturas que não são naturalmente de você mesmo. Falando como se o destino estivesse falando comigo, como se o universo falando comigo, certo? Nisso acontece o seguinte, a dedução me pareceu bem clara, inclusive a parte das sensações também tem a ver com a parte da análise do passo a passo do sonho. E então eu digo aqui, eu acho que atualmente eu me conscientizei disso,
sobre essas questões, e com a ajuda de certos insights a gente vai ficando até mais assim esclarecido dentro de si mesmo, muito embora há coisas que nessa idade eu ainda devo cumprir e realizar, e só que agora eu já não tenho mais, graças a Deus, essa sensação de limitação e essa opressão dentro de mim, que eu mal disfarçava. Você quer se auto-induzir de que está tudo bem quando não está. Quando você está se sentindo oprimido, você está sendo assim, conduzido, dirigido, entende? Então, gente, vamos fazer assim, valer como uma dica para não é de mim para quem está me ouvindo, para todos nós, para mim e para todos vocês e todos nós. Primeira coisa, vamos procurar ouvir mais a nossa própria voz interior do que por buscar aconselhamentos. Agora, entenda-se bem, não se trata de se autoproibir de buscar aconselhamentos e opiniões, de forma nenhuma. Mesmo porque, quando você está num momento assim, você está envolvido emocionalmente com uma dificuldade, algum problema, você precisa de ouvir a voz de alguém que está friamente colocado. Mas tem que ser uma pessoa, rapaz, que te entende, que você consegue transmitir para essa pessoa o que você está querendo transmitir. E daí você faz. O que a primeira atitude quando você está numa situação de, naquele momento você está meio num impasse, você está meio assim, sentindo inseguranças. Então, isso acontece, isso é humano. Então, relaxa, dá uma pausa, não faz nada. Procura esvaziar um pouco a mente disso. E se ocupar com coisas assim que não pesam. O que você está querendo pensar, e pode até nem ser pesado, mas está pesando naquela hora, porque então você está naquele momento assim, né? Então faz o que? Você vai procurar tranquilamente se distrair. Tira a preocupação da cabeça, porque tudo que você há de conseguir, qualquer um de nós, não vai conseguir na base da tensão. Se você ficar tenso, você não consegue. E se você não conseguir parado, é porque você não ia conseguir, pelo menos naquele momento mesmo. Não quer dizer que não pode conseguir depois. Algo que você está buscando. Nunca sugiro isso, nunca. Nunca siga conselhos do tipo assim, olha, faz isso logo, faz isso essa semana, resolve. Porque aí, gente, fazer sob pressão. Você vai fazer, até consegue, mas o fracasso é quase certo e não vai te realizar. A única coisa que você vai dizer para você, poxa, eu fui lá e encarei. Burrice, coragem burra. Coragem tem que ser sensata. Então tem hora que a prudência manda a gente parar. Enquanto se a gente está, eu, sentindo sensações de limitação ou de incapacidade, conscientizemos-nos dentro de nós mesmos que isso não é verdade. Não adianta, claro, a gente querer fazer força para espantar essas sensações de insegurança. Não. Porque fizer força, piora ainda mais. Então você relaxa sua mente. Relaxa de que forma? A maneira de relaxar é deixar isso de lado. Tem coisas que isso aqui é para depois. Mesma coisa, a pessoa que tem que fazer uma determinada tarefa. Estudar mesmo, por exemplo. Mas vem cá, não, vou deixar para estudar depois, agora eu vou procurar ficar tranquilo, porque agora eu não estou com a cabeça para isso. Então, isso é muito simples, mas é necessário a gente sempre lembrar isso. Conscientizar de que você é capaz, que nós somos capazes, que nós somos perfeitamente, e os nossos anseios verdadeiros, você ouve sua voz interior, ele vem a você. Isso aquilo é teu, você tem capacidade de realizar. Agora, quando não está na hora, é que não está na hora. Então,
Mesmo porque isso, o que você anseia, o que você almeja, o que nós almejamos e ansiamos é certo, não há dúvida que aquilo é teu, exatamente por isso não há necessidade de ter pressa, nem de ficar tentar fazer antes da hora, certo? A gente nunca dê ouvido, nem o que vem de você, nem o que vem de experiências negativas do passado que te faça se sentir incapacitado. E também não dá ouvidos a mau conselho, a conselho de pessoas que dão a negativa, que dá, ou então que te quer colocar dentro de um panorama, de um padrão, segundo o que ele acha que é melhor para você, entendeu? Agora, por quê? É de fácil dizer, a gente é que sabe o que é melhor para nós. Bom, é fácil dizer sim, mas é verdade. Só que, realmente, a gente deve se permitir o momento de pausa, conscientizar da coisa sem querer que a coisa se estabeleça correndo, coisas assim que você precisa se correr. Basta se conscientizar e relaxar, e na calma as coisas vão fluir, as nossas atitudes vão fluir, nosso pensamento, nossos insights e os nossos passos vão fluir. Você não a gente não fica ficar passivo, não, a gente vai dar os passos, mas dar os passos exatamente no passo a passo, e sentindo naturalmente o momento, sentindo às vezes a necessidade de tomar uma certa coragem, mas não aquela coisa violenta que você mergulha de cabeça numa coisa que você não está se sentindo nem um pouquinho preparado para isso naquele momento. Porque quando você se obriga a fazer tal dia, hoje, sei lá o que, isso tem que ser feito, você fica num estado de tensão terrível, faz forçadamente, faz de uma forma que não tem êxito e desgasta energia. Valeu, gente. Tudo de bom para todos vocês, para mim e para todos nós.